Boa tarde a todos, estamos aqui reunidos para mais um webinar. Desta vez vamos falar de cidades. Por que estão as cidades a mudar? Gentrificação, turistificação e reabilitação urbana, dinamizado pela equipa do Estudo em Casa Apoia, agora em formato web. Meu nome é Alexandra Gaspar e sou aluna do 11º ano do curso de Humanidades no agrupamento de escolas de Queluz Belas, em Sintra. Boa tarde, meu nome é João António, frequento o 11º ano de Humanidades e estudo no agrupamento de Queluz Belas, em Sintra. Sejam bem-vindos ao webinar Porque estão as cidades a mudar. O Dr. Luís Mendes é geógrafo, professor assistente convidado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, na Escola Superior de Educação de Lisboa. No ano 2005-2006, foi professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Foi também professor de ensino básico e secundário entre 2001 e 2016. Desde 2003, exerce funções de investigador permanente no Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, onde tem desenvolvido investigação nos domínios dos estudos urbanos, nomeadamente na gentrificação e regeneração urbana e da didática da geografia. Integra a direção da Associação de Professores de Geografia desde 2012. É consultor técnico e científico em instituições públicas e privadas. É autor de mais de 2 centenas e meia de diversos artigos, capítulos de livros, pareceres, comunicações, relatórios científicos e outras publicações na área dos temas de investigação acima citados. O seu trabalho tem sido reconhecido e citado nos meios de comunicação social nacionais e internacionais, onde tem presença frequente. Foi galardoado com diversos prémios. Durante a apresentação podem colocar diversas questões no QIA que está na barra inferior do vosso ecrã e essas questões serão respondidas pelo convidado após a apresentação. Agora passo a palavra ao Dr. Luís Mendes. Ora, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui convosco. Quero agradecer muito à Direção-Geral de Educação e ao Ministério da Educação, aqui na pessoa da doutora Isaura Carvalho e também da doutora Cláudia Torres, o convite, particularmente à doutora Isaura, que teve que gerir uma série de questões de agenda, e é um gosto enorme estar aqui convosco para discutir uma temática que é uma temática relativamente recente no nosso currículo e também na nossa vida cotidiana, mas que tem sido fundamental para perceber como é que as cidades estão a evoluir de forma muito recente. Vocês estão a conseguir ver a tela, penso eu, não é? Algum problema que exista técnico é fazer favor de me avisar. Ora, o tema que nos traz hoje é precisamente um tema que é inerente ao próprio desenvolvimento urbano das nossas cidades. A questão da gentrificação, da turistificação, associadas muito à reabilitação urbana. O sumário que vos trago... Olha, estou aqui a tentar passar... e ele não está a reagir. Desculpem. Vocês estão a ver a tela a passar? Não, professor, se calhar descompartilhe, por favor, e tente compartilhar novamente. Ok. Ainda há pouco estava a funcionar. Ok. Muito bem. Ora, o sumário que eu vos trago é um sumário ambicioso para estes 45 minutos, mas importante. Nós vamos começar com a definição conceptual do que é a gentrificação. Vamos depois perceber alguns dos blocos teóricos que explicam o fenómeno. Vamos também procurar entender como é que o fenómeno está a ocorrer em Lisboa e como é que se relaciona com a turistificação e com a projeção internacional da nossa capital no mapa mundo. Depois aprofundamos o estudo na questão da turistificação, quais são as suas causas e também algumas consequências. Ora, eu não vos quero assustar com este excerto. Este é o excerto onde, pela primeira vez, a palavra gentrificação, que é um palavrão, não é, foi mencionada. Eu vou traduzi-lo para vós. Um a um, muitos dos quarteirões de classe operária de Londres foram invadidos pelas classes médias. À medida que os anteriores contratos de arrendamento expiraram, os edifícios foram sendo substituídos e reocupados, tornando-se residências de elevado preço e estatuto. As edificações vitorianas, de grande dimensão, anteriormente desqualificadas e utilizadas como armazéns, ou com múltiplas ocupações, foram uma vez mais requalificadas. Uma vez iniciado este processo de gentrification, e esta foi a primeira vez que a palavra foi dita, escrita neste caso,
Portanto, uma vez iniciados os processos de gentrification num determinado bairro, ele alastra rapidamente até que a totalidade, ou quase, dos originários ocupantes operários sejam deslocados e todo o caráter social do bairro é transformado. Portanto, este é o excerto e a citação onde, pela primeira vez, há mais de 50 anos, Ruth Glass, uma socióloga britânica, ao estudar a mobilidade residencial que existia entre os bairros do centro histórico de Londres, percebeu que havia uma mudança. E uma mudança no sentido em que aquelas casas mais velhas, mais vetustas do centro histórico estavam a ser ocupadas por indivíduos endinheirados, portanto, pessoas de elevado estatuto socioeconómico, o que era contraditório, não é? Porque estávamos a falar de habitações populares, em quarteirões internos de cidade, portanto, o dito chamado centro histórico, não é? Muito ocupado pela classe trabalhadora, e, ao contrário do que seria de esperar, e de acordo com o que era também a tendência de evolução residencial daqueles bairros, estava a haver uma tendência contraditória, que é porque é que estes indivíduos endinheirados, portanto, de uma classe média alta, classe alta, se interessam por estes bairros históricos. A partir dos anos 60, muitas definições foram sendo apresentadas, não é? Este é o bairro em Londres, onde pela primeira vez o fenómeno foi capturado, não é? Foi observado. Este tipo de arquitetura que vocês têm aqui na imagem, em baixo à vossa esquerda, é a arquitetura dita vitoriana, que é uma arquitetura muito, muito bonita, muito apreciada, que dava alguma nobreza ao bairro. Contudo, o bairro nos anos 60 estava totalmente desqualificado e era um espaço que exigia regeneração. E é aí que começa a dar-se este fenómeno de entrada no bairro de uma classe média, endinheirada, volto a dizer, que vinha substituir a residência daquilo que eram os grupos de estatuto socioeconómico mais baixo, portanto, os mais pobres. A partir dos anos 60, dos anos 70, 80, 90, os cientistas debateram-se muito com este processo. Atenção que o processo hoje é utilizado em Portugal com a sua tradução literal, que é gentrificação, é um aportuguesamento da palavra gentrification, mas existe um sinónimo, que é o de nobilitação urbana. Okay? Portanto, gentrificação e nobilitação urbana são sinónimos, significam a mesma coisa. O termo nobilitação urbana foi avançado pela professora Barata Salgueiro, que é uma grande referência dos estudos urbanos, dos estudos da cidade em Portugal e no mundo lusófono em geral, e nos anos 90, porque se falava muito de gentrification na altura, a professora decidiu cunhar o termo com este termo de nobilitação urbana. Nobilitação quer dizer expansão das características da nobreza. Ora, com alguma da informação que eu já vos dei neste início, vocês já conseguem procurar, digamos, revelar, despontar um bocadinho aquilo que são as características básicas deste fenómeno. Portanto, é um fenómeno que ocorre na cidade, sobretudo nos centros históricos, e significa tem quatro características, 4 processos que têm geralmente de ser combinados para que ocorra esse fenómeno da gentrificação. Portanto, em primeiro lugar, aquilo que é a característica mais importante. Portanto, há toda uma reorganização da geografia social da cidade, no sentido em que há uma substituição nas áreas centrais de um grupo social por outro de estatuto mais elevado. Isto implica que exista um desalojamento das classes mais pobres. Este mapa é um mapa de São Francisco. Muitas das referências que vocês vão ver aqui no webinar são referências ao mundo anglo-saxónico, portanto, Estados Unidos da América, Reino Unido, que são, de facto, digamos, as nações berço do fenómeno. Este fenómeno, neste momento, da gentrificação é global, expandiu-se por todas as grandes metrópoles e todas as grandes cidades do mundo, desenvolvido e em desenvolvimento, com diferentes configurações, mas isso seria outro webinar. O que nos interessa aqui neste mapa perceber é o número de despejos registados entre 97 e 2014. Quero que saibam, isto em São Francisco, na costa ocidental dos Estados Unidos da América. Quero que saibam que estamos a tentar fazer um mapa destes também para Portugal. Ora, vejam que em 15 anos, sensivelmente, nós temos mais de 12 mil despejos, sem culpa. Portanto, isto significa que as pessoas não deixaram de pagar a sua prestação ao banco ou a sua renda, não foi por isso que foram despejadas. Foram despejadas por iniciativa do próprio proprietário, portanto, estamos a falar de inquilinos que foram despejados
pelo senhorio, ou mesmo por demolição, obras, etc. Portanto, sempre que há esta substituição social numa área de um grupo social por outro de estatuto socioeconómico mais elevado, temos a gentrificação. Uma segunda característica importante é que a gentrificação significa uma polarização, uma atração para o centro da cidade para determinados bairros. Aqui no caso de Lisboa será, por exemplo, o bairro Alto, Alfama, Moraria. E essa atração, esse chamamento, faz indivíduos que têm um estilo de vida e um perfil cultural muito específico. São os gentrifiers, são os novos moradores. E que novos moradores são estes? Geralmente começam por ser artistas, não é? Que se interessam muito por estas áreas da cidade, já vamos perceber porquê, mas temos, por exemplo, profissões liberais, como engenheiros, professores, médicos, pessoas, arquitetos ou urbanistas, pessoas ligadas à cidade e que sentem este chamamento do centro histórico para fixar residência nestas áreas centrais, próximo do CBD, do Central Business District, não é? Ora, o que é que estes indivíduos procuram nestes bairros históricos? Porque é que pessoas com um nível socioeconómico tão confortável e tão elevado escolhem casas relativamente envelhecidas e até em mau estado de conservação no centro histórico para habitar, sabendo vocês muito bem que o centro histórico, tradicionalmente, há muitas décadas a esta parte, para além de estar a perder muita população, e população jovem, é um espaço relativamente envelhecido, não é? Ao longo das últimas décadas, pelo menos a segunda metade do século XX, é um espaço envelhecido e em que os edifícios até apresentam algumas características com um estado de conservação mau, não é? Ou degradado. O que é que estes indivíduos privilegiam no centro da cidade? Primeiro fator, ficam próximos do CBD, onde muitos deles acabam por trabalhar. Portanto, estes indivíduos privilegiam muito o percurso a pé ou em mobilidade suave até ao centro histórico. Segunda razão, apreciam o caráter arquitetónico, nobre e antigo destes bairros. São bairros envelhecidos, mas que têm uma arquitetura, às vezes, que condensa séculos. E estes indivíduos procuram, do ponto de vista do seu perfil sociológico, este tipo de áreas. É como se a área central e a sua centralidade, digamos assim, geográfica, emprestasse uma determinada centralidade social a estes indivíduos. Portanto, eles percebem que se residirem no centro histórico vão sobressair e vão se distinguir socialmente. A terceira razão tem que ver com o acesso a serviços e a uma oferta cultural de qualidade e quantidade. São indivíduos que têm gostos culturais muito particulares, a ópera, o teatro, a galeria de arte, os museus, e, portanto, privilegiam fixar a sua residência próximo da oferta que vai ao encontro dos seus gostos culturais, não é? Finalmente, a última razão tem que ver com a oportunidade económica que comprar uma casa no centro histórico oferece. Compra-se nos centros históricos, e nós vamos mais à frente a perceber porquê, casas, agora já não, nos últimos 10 anos já é difícil em Portugal, mas antes disso, portanto, na primeira década do século XXI e ao longo da segunda metade do século XX, podia-se comprar uma casa em Alfama por um preço de 50 mil euros ou 60 mil euros. Neste momento, essas casas estão a um valor de 250 mil ou 300 mil. Portanto, o que aconteceu? Houve uma valorização. Ora, estes indivíduos muitas vezes compram este património quando ele está desvalorizado, porque sabem que pode ser uma oportunidade futura de fazer um negócio imobiliário e conseguir encaixar alguma mais-valia. A terceira característica da gentrificação tem que ver com o facto da paisagem urbana se modificar. Surgem novos comércios, novos serviços. Há toda uma requalificação urbana, sobretudo ao nível da reabilitação urbana da fachada dos edifícios, tal como vocês veem aqui nas imagens no antes e no depois, e esta reabilitação urbana vai permitir melhorias arquitetónicas muito significativas, que permitem valorizar estes espaços. E vocês têm aqui precisamente exemplos de valorização não só da fachada dos edifícios, mas também do próprio pavimento, dos passeios, com espaços verdes,
etc. Portanto, há toda aquilo que se chama em inglês beautification, ou seja, um embelezamento do espaço público, ao mesmo tempo também que há uma reabilitação do edificado. E não é por acaso que, se repararem, os edifícios crescem à altura. Esta verticalização da cidade, que também ocorreu em Lisboa, por exemplo, em Campo de Ourique, com um acrescento mais 1 ou 2 pisos, numa fase de valorização imobiliária, não é? Isto ocorre porque os construtores e os promotores imobiliários procuram extrair mais-valia com a mesma parcela de terreno e de solo urbano. Uma última característica muito importante da gentrificação é a mudança da ordem fundiária. Ou seja, quando falamos em imobiliário, estamos a falar dos edifícios. Quando falamos em fundiário, estamos a falar do solo urbano, dos terrenos, ok? Das propriedades, que podem ter ou não qualquer coisa lá construída. Pronto. Quem joga o monopólio percebe o que eu estou a dizer, não é? Ora, nós primeiro temos que comprar a propriedade e depois é que compramos as casas e depois transformamos aquilo num hotel. O jogo do monopólio é muito semelhante ao que está a acontecer nas grandes cidades do mundo com a gentrificação. Ora, o que acontece com a gentrificação, geralmente, e esta é uma última característica que às vezes é menos notada, mas que é importante, é que há não só uma elevação dos valores imobiliários, mas também da terra urbana, do solo urbano. Por outro lado, há um aumento da percentagem de habitações em propriedade. Por exemplo, diminui o arrendamento e só, portanto, a propriedade, a aquisição de casa própria, digamos assim. Este fenómeno da gentrificação está muito articulado com 2 processos que são por vós conhecidos: a reabilitação urbana e a renovação urbana. Eu vou aqui muito rapidamente desenvolver estes processos, embora vocês os aprofundem nas aulas, como eu sei. A reabilitação urbana tem a ver com este processo mais vasto de transformação urbana, que implica devolver ao edificado, mas também ao espaço público envolvente, um conjunto de condições de uso e de habitabilidade melhorando, não é? Com obras de conservação, de readaptação desses espaços. E atenção que isto não deve ser confundido com a noção de restauro, não é? Muitas vezes apenas se mantém a fachada, o restauro da fachada, e depois há uma destruição e uma demolição do edifício traseiro, portanto, o edifício propriamente dito. Isso não é reabilitação. Portanto, não confundir este processo de reabilitação urbana com restauro. Outro processo importante é o de renovação urbana. Aqui, como vocês sabem, implica uma demolição de estruturas morfológicas e tipológicas pré-existentes numa determinada área urbana, que está tão degradada que é preciso haver essa transformação para conseguir substituir aquilo que era o padrão existente por um novo padrão urbano e, geralmente, também novas funções. Embora o surgimento de novas funções também possa surgir com a reabilitação urbana. Ora, todos estes processos enquadram-se naquilo que é um grande processo de requalificação urbana, não é? E de regeneração urbana, que é quando existe uma perspectiva de planeamento urbano abrangente, holística, integrada, que procura responder e resolver determinados problemas urbanos que são muito duradouros, e há aqui uma visão multissetorial. Intervém-se na dinâmica funcional e económica, na dinâmica biofísica, na dinâmica social, na dinâmica cultural, ambiental, e há todo um conjunto de aspectos que mudam numa determinada área da cidade. É o caso do Parque das Nações. Agora, o que eu vos pergunto é, será que o Parque das Nações é uma área afetada por gentrificação? Bom, como sabem, o Parque das Nações situa-se na frente ribeirinha a oriental da cidade de Lisboa, está aqui mencionado, é já uma freguesia, não é? É uma área que hoje é uma das áreas mais modernas da cidade, com habitação e uso residencial de alta qualidade, orientado para a gama alta, para o luxo, classe média alta, digamos assim, com amplos espaços verdes, muitas amenidades, uma frente de rio, aquilo que a gente chama de um espelho d'água, muito bonito, que valoriza bastante do ponto de vista imobiliário e fundiário esta área, não é? Com uma arquitetura arrojada e, como sabem, é o resultado da Exposição Mundial de 98, portanto, a Expo 98 que tivemos no fim do século
em Lisboa. Mas nem sempre foi assim. Antes das obras e da empreitada, que foi uma operação de grande envergadura, público-privada, nesta área oriental da cidade, isto era o que nós tínhamos nos terrenos do Parque das Nações. Portanto, estruturas abandonadas, muitas vezes com acampamentos ou bairros de lata, não é? Sensivelmente 1000 moradores a viver nesta área, uma indústria, portanto, temos aqui claramente uma indústria desadequada àquilo que são os padrões de indústria moderna, não é? De ponta, portanto, áreas, digamos, de forte desindustrialização, sobretudo a indústria petroquímica, também a área de antigos matadouros, portanto, uma área desqualificada e que requeria um processo de intervenção. E foi isso que aconteceu, uma reestruturação completa desta área. Ora, com aquilo que nós temos hoje, que é uma área da cidade com, de facto, um padrão de vida moderno, adaptado, limpo, regenerado, não é? Ora, o que eu vos queria chamar a atenção é que, apesar de nós estarmos aqui perante um processo de renovação, inicialmente renovação urbana, na verdade tudo isto culminou ao longo dos anos com um processo mais vasto de regeneração urbana. E, respondendo à pergunta, sim, há gentrificação na área do Parque das Nações, porque a área era ocupada por uma população muito pobre, mesmo no limite da marginalidade. Como eu disse, muitos viviam em bairros de lata, tendas, portanto, antigas quintas abandonadas que foram ocupadas, e o que aconteceu foi que foram, portanto, despejadas pelo Estado, mas realojadas, portanto, não ficaram sem casa, pelo contrário, foram realojadas em todo aquele eixo Vila Franca de Xira, muitos deles, e hoje os inquéritos de satisfação residencial mostram que a população até está satisfeita. Mas sim, houve um processo de gentrificação. Embora esta questão não seja totalmente clara, sabem que em ciência há muitas dúvidas e, portanto, por exemplo, a professora Barata Salgueiro defende que não há gentrificação no Parque das Nações e, por exemplo, a professora Patrícia Pereira, da Universidade Nova, defende que sim, estamos a falar de gentrificação por nova construção. Portanto, há aqui teses que estão a gladiar-se. É mesmo assim, em ciência é mesmo assim. Mas houve ali um processo de regeneração urbana. Isso é sabido. Quais são as teorias que explicam a gentrificação? Muito rapidamente, para chegarmos à parte que nos interessa da turistificação. Há dois blocos teóricos. O primeiro tem que ver com um conjunto de autores que defende que para haver gentrificação tem que haver produção e oferta imobiliária. Portanto, novos produtos imobiliários de luxo que respondam aos mecanismos do solo, que muitas vezes significam a atração da iniciativa privada e de capital, não é? E o que isso gera é geralmente uma luta de classes no centro histórico. Ou seja, aquilo que são os mais pobres tendem a ser despejados por aqueles que são mais ricos, não é? E é dessa substituição social que dá o nome à gentrificação. Depois temos aqui uma atuação muito forte de agentes institucionais. O Estado, o poder local, muitas vezes dá incentivos à banca, às instituições financeiras, aos promotores imobiliários para produzirem estes novos produtos de luxo, não é? E, finalmente, os autores que se inserem nesta teoria defendem que as consequências são nefastas para a população, ou seja, um aumento da segregação residencial e da exclusão territorial. Aumentam as desigualdades socioespaciais. Não vamos perder muito tempo com esta teoria. Depois, se tiverem interesse, eu posso explicar-vos isto noutra sessão, se os vossos professores quiserem, a convite, basta me enviar um e-mail e eu posso explicar-vos este fenómeno de uma forma mais aprofundada. Só dizer-vos que há aqui constantes ciclos de desinvestimento, reinvestimento, que geram a oportunidade para haver gentrificação. E há aqui um conjunto de fases. Geralmente o bairro começa com um abandono, com estigmatização, as propriedades são compradas por agentes do mercado imobiliário que veem nessa estigmatização, nesse abandono, uma oportunidade de comprar por um valor mais barato essas propriedades e depois, claro, fazem obras de reabilitação e
ao fazerem essas obras, o que há é um encarecimento e um aumento do preço, não só do valor da terra, mas também do valor do edifício ou da casa, e, portanto, isso acaba por gerar a expulsão dos moradores mais pobres que não têm como, do ponto de vista do seu rendimento, não têm como comportar a subida das rendas ou da prestação até da casa ao bem. E aí avança-se com a comercialização para as classes médias mais endinheiradas. Mas há outras teorias. Há a teoria do consumo e das novas procuras, que diz o seguinte: com o avanço da desindustrialização, não é? E da terciarização, ou seja, com a diminuição da população ativa no setor secundário e um aumento no setor terciário, nós temos todo um conjunto de mudanças na estrutura demográfica, cultural e socioprofissional. E isso permitiu o surgimento de novos estilos de vida, novos valores e padrões de consumo. Há mesmo quem fala em cultura de consumo. E essa mudança socioprofissional acabou por gerar novas procuras residenciais, que vão, portanto, responder àquela oferta de que falámos há pouco. Okay? Chegando à parte final da nossa comunicação, o que é a turistificação? Bom, não há, eu quero que vocês saibam que, ao contrário da gentrificação, a turistificação não encerra uma definição ou um conceito com algum consenso. Ainda existe muita, digamos, alguma discussão sobre o que é o processo. O que sabemos é que corresponde à expansão muito galopante e quase do ponto de vista hegemónico, predominante do turismo num território. E aqui, independentemente das escalas, podemos estar a falar de uma rua, de um bairro, de uma cidade, de um país. Portanto, há todo um conjunto de equipamentos e serviços turísticos, incluindo o próprio alojamento turístico nas suas diversas modalidades, as hostels, o alojamento local, que se fala muito, os hotéis, etc. Mas dá-se essa expansão. Toda a economia do bairro ou da cidade é subespecializada no setor do turismo. Porque depois, do ponto de vista da procura, há procuras crescentes desse ponto da cidade, ou da própria cidade, como destino turístico. Isto implica uma hiperespecialização, como eu disse, portanto, uma subespecialização do tecido económico e social daquele território no setor do turismo. Por um lado, isto cria economias de escala e é muito positivo, mas por outro, gera tendências de monofuncionalismo, em termos da área da dinâmica funcional dos bairros, que torna a economia muito dependente do turismo. E, portanto, todo o território fica dependente do exterior, dessas procuras exteriores. E, portanto, o território fica menos resiliente e mais sensível à volatilidade da procura turística internacional e até aos fenómenos de sazonalidade, entre outros problemas, como, por exemplo, nós vimos fenómenos extremos, por exemplo, terrorismo, ou uma guerra, ou mesmo um conflito de outra natureza, ou mesmo até uma pandemia, como vimos, não é? Com a pandemia que tivemos há uns anos atrás, os fluxos turísticos estancaram e bastava andar um pouco pela cidade de Lisboa, a cidade histórica, turística, não é? Para perceber que se tornava uma cidade fantasma, não é? Sem população e sem atividade económica. E, portanto, este fenómeno da turistificação, esta subespecialização, tende muitas vezes a tornar o território menos resiliente e mais sensível e até, digamos, a destabilizar aquilo que é o sistema turístico a nível mundial. A cidade de Lisboa oferece condições ímpares do ponto de vista da oferta turística, quer em termos de produtos mais maduros ou de produtos em desenvolvimento. Reparem que, em comparação com todas as outras cidades da Europa, capitais ou não, nós temos um leque de oferta muito complementar e muito integrado e diverso, ao contrário das outras cidades, e, portanto, isto torna a nossa cidade um espaço de destino turístico por excelência. De facto, a cidade oferece estas características todas, não é? É uma cidade moderna, mas ao mesmo tempo com muita história, autêntica e tradicional, tem uma escala humana, quer dizer, que pode ser percorrida, grande parte dela, por percurso terrestre, depois tem uma luz fantástica, muito decorrente também de fatores climáticos e do clima mediterrâneo, não é, que temos, e depois é uma cidade muito segura. Portugal continua a está no top 5 dos países mais seguros do mundo. Isso é muito apreciado pelos turistas.
nós podemos ver que o número de turistas e outros indicadores que vamos ver mais à frente, todos estes quadros que eu vos trago e gráficos são retirados de valores do INE, do Instituto Nacional de Estatística. Reparem como o número tem sido muito significativo nos últimos 20 anos, não tem parado de crescer, quer ao nível da cidade de Lisboa, quer ao nível do país, com também uma reta positiva de tendência, apesar da sazonalidade do ponto de vista dos rendimentos, um aumento extraordinário da capacidade de alojamento, não é? Em milhares de camas, as receitas turísticas a duplicarem, isto no período de 2005 a 2015, e também a duplicarem o número de passageiros em voos internacionais. Portanto, o ritmo de aceleração de chegada de turistas tem vindo a aumentar e duplicou precisamente na última década, com impactos muito significativos ao nível do emprego, isto é frequência absoluta acumulada, não é? E do ponto de vista, frequência relativa acumulada e também do ponto de vista do PIB da cidade. Os gráficos são ilustrativos do fenómeno. O que se pergunta é, será que a cidade está realmente turistificada? Bom, eu peço desculpa por isto estar em inglês, mas eu explico. As barras cinzento escuro são relativas ao número de hóspedes, portanto, turistas por 1000 habitantes. As barras de cinzento claro são de noites, de dormidas, também por 1000 habitantes. Ora, se vocês repararem, quando nós comparamos Lisboa com as outras cidades, efetivamente, do ponto de vista, por exemplo, das dormidas, nós estamos a atingir um nível que é considerado um nível limite para a capacidade de carga. São 20.000 dormidas por cada 1000 habitantes. E se repararem, nós só temos Veneza à nossa frente, que é um caso mesmo paradigmático e, digamos, extremo de turistificação, como vocês já devem ter ouvido falar. Portanto, a resposta é sim, Lisboa está numa situação de turistificação, porque nós nunca podemos comparar o número de turistas absoluto, não é? Isto é como como a natalidade e as taxas de natalidade. Nós não podemos comparar os nados vivos, no seu valor absoluto, entre uma cidade e outra. Temos que sempre calcular uma taxa para relativizar o fenómeno. E quando, por exemplo, relativizamos o número de alojamentos locais, alojamentos turísticos, de Airbnbs, por quilómetro quadrado, e percebemos aqui com uma medida de densidade e fazemos a comparação com outras cidades, reparem que Lisboa tem 5 vezes mais o número de Airbnbs, a densidade de Airbnbs do que Berlim, e 2 vezes mais que Amsterdão, e 5 vezes mais que Veneza. Só está mesmo abaixo de Barcelona. Ou seja, isto mostra que a cidade está a turistificar-se. Temos aqui depois um mapa distorcido do Airbnb em Portugal, e vamos passar rapidamente para as causas e para as consequências deste processo. Ao fim e ao cabo, o que é que está a atrair tanta população turística, tanto visitante, tanto turista à nossa cidade? Bom, primeira razão, houve uma expansão na última década de plataformas online para alojamento turístico. O turista deixou de ir às agências de viagens e passa a fazer a marcação por si próprio na internet, .com, Airbnb, etc., a fazer a marcação dos quartos nos dias e quando quer, não é? Ora, isto significa que há aqui uma hiper-escolha da parte do turista e que este sistema de plataformas online se adapta muito bem àquilo que é o consumidor pós-moderno, não é? Portanto, que para além de ser individualista, é um indivíduo que gosta de ter uma hiper-escolha, ter um grande leque, um grande portfólio de oferta. Por outro lado, houve um contínuo embarquecimento da mobilidade internacional, através da expansão das companhias low cost. Há hoje também uma tendência a nível global para procuras turísticas de espaços alternativos, os chamados bairros históricos, do centro histórico, que são muito típicos e que isso confere uma certa autenticidade urbana à experiência turística. Por outro lado, no caso da cidade de Lisboa, até há pouco tempo havia uma falta de oferta hoteleira no centro histórico, porque os hotéis implantavam-se sobretudo na área mais moderna da cidade, na expansão do CBD para as avenidas novas e até para o Parque das Nações. Hoje esta realidade mudou porque houve um aproveitamento de muitos edifícios devolutos para a construção de dezenas de hotéis no centro da cidade. Depois há uma percepção
da parte dos proprietários de que se fizerem alojamento turístico, são aquelas quando nós oferecemos um quarto ou colocamos a nossa casa para receber turistas, não é? Que esse negócio é mais rentável do ponto de vista do arrendamento, não é? É um arrendamento de curta duração. E é verdade, e isto é um facto, porque se arrendasse a longa duração, em média, há uns anos atrás, as rendas rondariam os 200 euros. E o que se conseguia obter com o alojamento local seriam 2.000 euros por mês. Ora, a diferença levou muitas pessoas a colocarem a sua casa em alojamento local. Já vamos ver que isto teve muitas consequências. Finalmente, houve um investimento de muitos milhões de euros em campanhas de marketing territorial para projetar a nossa cidade internacionalmente e atrair investidores, turistas, jovens criativos, etc. E, por outro lado, houve também há uns 10 anos atrás, devido à instabilidade na África do Norte, um declínio turístico. Já estamos no final. Vou já terminar. Já terminar. Um declínio do turismo nestas áreas por questões, sobretudo, de segurança internacional e de instabilidade. Ok? Ora bem, o alojamento local é um fenómeno que evidencia esta turistificação, está-se a expandir muito rapidamente por toda a cidade a partir do centro histórico. Quais são as consequências? Muito rapidamente. Se há um desvio de casas do mercado residencial para o alojamento turístico, o que é que acontece? A oferta residencial diminui. Se diminui, os preços sobem. E é por isso que os preços estão a subir tanto no centro histórico da cidade de Lisboa e hoje um bocadinho por toda a cidade, e o fenómeno está mesmo, como vamos ver, a alargar-se por toda a periferia. Reparem que o centro histórico de Lisboa e também o seu prolongamento para norte, com as avenidas Novas e Santo António, têm valores de venda de euro por metro quadrado elevadíssimos, à semelhança do Parque das Nações, uma área requalificada, e quando vemos a variação de um ano para o outro, percebemos que o processo está a expandir, está a ocupar a área pericentral do centro, não é? E, portanto, este fenómeno, se tivéssemos aqui os mapas ao longo de 2018 até agora, perceberíamos como este processo de valorização imobiliária e do preço das casas tem o seu hotspot, o seu centro em Santa Maria Maior e nas freguesias mais históricas, e depois alarga-se como em mancha de óleo por toda a área metropolitana. E não é por acaso, estas são as freguesias mais pressionadas pelo alojamento local, está bem? Portanto, que são também aquelas que perderam mais população entre 2011 e 2021. Há aqui uma correlação muito forte entre estes fenómenos. Mas as pessoas resistem. Muitas vezes pedem casas à Câmara, dizem que não saem, desenvolvem-se os movimentos sociais urbanos de defesa do direito à habitação, etc. Mas há mais consequências. Sobrelotação de equipamentos, infraestruturas e transportes, porque com os turistas há uma grande procura desmesurada num curto espaço de tempo, não é? Que provoca engarrafamentos, filas de espera, que chegam às vezes a atingir 1h30, 2 horas só para apanhar um elétrico. O aumento da produção de lixos, não é? E de resíduos sólidos urbanos, que também aumenta muito. Isto é, o pavimento de uma rua do bairro Alto num domingo de manhã, portanto vejam a situação, não é? O turismo de cruzeiro, que tem um impacto ambiental muito significativo pela poluição que provoca, e não só, poluição hídrica, na paisagem, mas também atmosférica, mas também não podemos esquecer que este turismo tem um impacto muito grande no comércio da cidade. Cada turista deixa na cidade entre 80 a 100 euros de compras por dia. E cada um destes paquetes, destes cruzeiros, transporta 2.000 a 3.000 turistas. Agora façam as contas em termos de divisas, não é? De rendimento, quanto é que a cidade fica a reter. Claro que isto tem um impacto muito grande na paisagem. Ora, outro fenómeno para terminar é o overcrowding, ou a massificação turística quando temos turistificação. Isto é a imagem da muralha da China. Bem, professor, chegamos ao fim, peço desculpa, está aí. Isto é o que se vê depois. Ok? Muito bem. Também temos a dignificação da cidade, não é? Uma perda de autenticidade e, finalmente, a privatização do espaço público, ou seja, começamos a ter mais uso privado do espaço público, o que retira espaço ao bem comum e à população em geral. E termino com isto. A ameaça da turismofobia. As populações do centro histórico estão muito cansadas e exaustas com toda esta massificação turística.
e começa a haver este tipo de manifestações que não são muito agradáveis, não é? Que revelam até alguma xenofobia. Não é? E terminei. Desculpem o tempo que tomei, tentei condensar aqui muito rapidamente todo este conteúdo, portanto, em poucos minutos. Temos 5 minutos, menos 5 minutos para responder às vossas questões, mas vou ser muito telegráfico na resposta. Agradecemos ao Dr. Luís Mendes pela sua partilha e a partir de agora o Dr. Luís está disponível para responder às vossas questões. Temos aqui já diversas perguntas. Vamos começar com a pergunta de se o Centro Histórico do Porto está a acontecer o mesmo que Lisboa, no caso em relação ao processo da gentrificação. Está sim, está a acontecer e até há um processo, dizem os professores e os investigadores da área do Porto, um processo um pouco mais acelerado do que o de Lisboa, sendo que Lisboa também teve um ritmo bastante acelerado por comparação com outras cidades europeias. Está bem? Está a acontecer. Porque qual é aqui a condição estruturante? Para ser muito rápido, tem que haver uma desvalorização do centro histórico. Se existir esta desvalorização, cria-se uma condição estrutural favorável à atração de capital económico e de requalificação, como eu expliquei, está bem? Portanto, sim, está a acontecer ao mesmo ritmo, um bocadinho mais acelerado, tal como noutras cidades do país, Coimbra, Évora, Braga. Próxima. Temos mais uma pergunta que é: qual é o papel, a relação entre os nómadas digitais, cada vez em maior número no centro da cidade, e os conceitos de gentrificação e turistificação em debate? Bom, na verdade, os nómadas digitais são uma nova procura residencial que começou a aumentar muito depois da pandemia. São indivíduos que, não sei se o público conhece, são indivíduos que geralmente trabalham, portanto, à distância, com profissões altamente qualificadas e com competências digitais e, portanto, podem ocupar ou apropriar-se de cidades e visitando durante meio ano, alguns meses, algumas cidades, e andam quase sempre em circulação, optando por cidades que se adequam mais ao seu estilo de vida. Ora, nós tivemos uma vaga de nómadas digitais muito grande durante a pandemia, que ocuparam em parte até o alojamento local e que estava vazio devido ao estanque, não é, dos fluxos turísticos. Em parte, os nómadas digitais, com os migrantes endinheirados norte-americanos, chineses ou russos, há todo um conjunto com os turistas, portanto, há todo um conjunto de novas procuras que está a diminuir a oferta de habitação para a população nacional, ou em território nacional, como população imigrante, e que está a encarecer os valores, quer de renda, quer de compra de casa, fazendo com que seja cada vez mais difícil para a população autóctone, portanto, para a população local da cidade de Lisboa, de outra cidade do país, sobretudo no centro histórico, lá viver. Está a ser muito difícil, porque de facto a oferta está a ser dirigida com valores mais elevados para estas novas procuras. Portanto, a resposta é sim. Os nómadas digitais têm tido algum impacto no agravamento da gentrificação em Lisboa. As questões que não foram respondidas terão mais tarde uma resposta que ficará disponível na página do Estudo em Casa Apoia, assim como a gravação deste webinar. Muito obrigado. Estamos a acabar e, em nome de toda a equipa, queremos já agradecer a participação do nosso convidado e de todos que estão a assistir. Foi um gosto. Esperamos que este webinar tenha contribuído para que todos ficássemos a saber mais sobre esta temática. Contamos com todos no próximo webinar, que será no dia 15 deste mês, à mesma hora. Obrigada e até já.